Saber Direito desta semana é sobre direito desportivo. As aulas abordam o direito desportivo constitucional, a lei geral do esporte, o papel do torcedor e seus direitos. Tudo isso e muito mais. As aulas são com o professor Daniel Falcão. Olá, telespectadores aqui do Saber Direito na TV Justiça. Meu nome é Daniel Falcão e nós estamos tendo aula aqui de Direito Desportivo. Hoje é a nossa quarta aula que nós vamos tratar de Justiça Desportiva e o processo desportivo. As três primeiras nós abordamos o seguinte: na primeira aula nós abordamos aspectos constitucionais do desporto. Quais são as competências da União, Estado, Distrito Federal e municípios a respeito do assunto. A relação do desporto com os direitos fundamentais no artigo 5º, em especial o artigo 217 da Constituição, que está no título da ordem social e lá fala especificamente sobre o desporto. Na segunda aula nós vimos a lex esportiva, ou seja, a relação do direito internacional com o direito no Brasil, obviamente falando dentro do direito esportivo. Mostramos que lá existe um sistema de direito internacional privado tratando do esporte, isso tudo de forma privada, e as normas públicas aqui no Brasil que trata como que se dá essa relação. Há conflitos, elas combinam, nós vimos tudo isso na aula 2. E na aula 3 fizemos, claro, resumidamente, um esforço para entendermos o que a Lei Pelé, ou seja, a Lei Geral do Esporte, trata do assunto. Hoje nós trataremos de justiça desportiva, primeiro enfatizando o aspecto constitucional dela e depois entrando no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, e na aula 5, que vocês poderão ver mais para frente, nós focaremos no estudo do Estatuto de Defesa do Torcedor. Então vamos começar aqui a falar da justiça desportiva. O que a justiça desportiva tem de previsão constitucional? Isso já foi tratado na aula 1, mas aqui a gente pode se alongar um pouco mais. Então, a Constituição, lá no artigo 217, parágrafo 2º, diz que a justiça desportiva existe e que ela não faz parte, obviamente, do Poder Judiciário. A justiça desportiva são órgãos administrativos de cada confederação brasileira, de cada entidade nacional de administração do desporto. Só que o que a Constituição fala disso? E, ao mesmo tempo que a Constituição dá autonomia para as entidades esportivas, isso não quer dizer soberania, não quer dizer independência, mas no sentido de que você tem uma certa autonomia para você se organizar e funcionar, mas ao mesmo tempo você tem que, obviamente, respeitar as leis e a Constituição brasileira. Especificamente na justiça desportiva, há uma questão muito interessante. Primeiro, a Constituição fala, a justiça desportiva cuida de questões das competições e de questões disciplinares, é isso que a gente vai ver hoje aqui nessa aula. Mas, ao mesmo tempo, há autonomia para que cada entidade nacional de administração do desporto tenha os seus tribunais desportivos, né? E o grande destaque que se dá aqui, nesse começo de aula, na parte constitucional, é o seguinte: a Constituição traz a justiça desportiva como exceção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma exceção ao princípio do acesso à justiça lá do artigo 5º. Lá o artigo 5º diz o quê? Não haverá possibilidade da lei tirar a pessoa de poder reclamar no judiciário por alguma lesão a direito seu ou por ameaça de lesão a direito seu. A justiça desportiva é uma exceção. Por que aqui é uma exceção? A Constituição diz o seguinte: quando se tratar de questões da competição e da disciplina desportiva, e nós vamos entender esses conceitos daqui a pouquinho, tem que ir para a justiça desportiva. Então, qualquer questão que envolva esses dois assuntos tem que ser tratado primeiro na justiça desportiva. Caso a justiça desportiva não dê a resposta em 60 dias, ou depois que todas as instâncias da justiça desportiva se esgotarem em menos de 60 dias, aí sim que alguém pode levar isso para o judiciário. Então, mais uma vez, a Constituição traz uma exceção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma exceção ao princípio do acesso à justiça. Questões que envolvam a competição desportiva ou questões que envolvam a disciplina desportiva, a Constituição determina que isso deve ser tratado, cuidado, processado e julgado na justiça desportiva. Aí, se já deu 60 dias disso e não houve a resposta, a pessoa está constitucionalmente autorizada a reclamar isso no judiciário. Ou
isso foi tratado na justiça esportiva em menos de 60 dias, em todas as instâncias possíveis, a pessoa está autorizada a tratar desse assunto no judiciário. Mas tem um porém aqui. Qual é o porém aqui? Que nós lembramos isso na aula 2. A Lex Esportiva, as federações internacionais de administração do esporte, como por exemplo a FIFA, Federação Internacional de Vôlei, Federação Internacional de Basquete e de qualquer outro esporte que faça parte do movimento olímpico, elas dizem o seguinte: se você, e você pode ser uma pessoa, um clube, uma entidade de administração do desporto, um atleta, se você provocar o judiciário, você vai ser punido até com a possibilidade de desfiliação. Então, aí há um possível choque, que nós vimos na aula 2, da Lex Esportiva com o direito nacional. A Constituição brasileira garante que as pessoas possam ir ao judiciário ou depois de 60 dias sem resolução, ou depois da resolução definitiva dentro da Justiça Desportiva, reclamar seus direitos relacionados à competição desportiva, relacionados à disciplina desportiva, mas o sistema da Lex Esportiva diz que isso não deveria acontecer sob pena de desfiliação da entidade ou do atleta. Então isso é bastante interessante, esse problema, e isso pode acarretar em algumas confusões, como por exemplo, a gente vai ver doping. O doping prevê penas até de banimento do esporte. A Constituição brasileira diz que não pode haver no ordenamento jurídico brasileiro penas perpétuas ou penas de banimento. E aí já pode haver esse conflito, eventualmente um atleta que foi pego no doping e a punição foi de banimento do esporte, pode se sentir prejudicado e recorrer ao judiciário para tratar do assunto. Então, a outra coisa importante que nós precisamos aqui lembrar sobre a justiça desportiva, a gente vai ver mais para frente, mas é uma coisa que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, trouxe, é o fato de que até 2005, magistrados poderiam participar da justiça desportiva. Então poderiam um juiz de direito, um juiz federal, um juiz do trabalho, até eventualmente um desembargador, participar como membro de um STJD ou de um Tribunal de Justiça Desportiva. Desde 2005, o CNJ baixou uma resolução número 10 de 2005, interpretando o artigo 95, inciso 1 da Constituição. O que diz o artigo 95, inciso 1 da Constituição? Ele diz o seguinte: magistrado fora da magistratura só pode exercer o cargo de magistério, ou seja, o cargo de professor. Qualquer outra coisa que não seja isso, ele está vedado. Então a interpretação do CNJ foi: desembargador, juiz, até eventualmente um ministro de Tribunal Superior, não, só pode ser, além de magistrado, pode ser exercer um magistério, ou seja, ser professor. Ou seja, não pode exercer cargo nenhum em qualquer tipo de órgão da Justiça Desportiva. E lembrando que a Lei Pelé, no artigo 51, diz que Comitê Olímpico Brasileiro e Comitê Paralímpico Brasileiro não estão sujeitos à jurisdição da Justiça Desportiva. Isso é uma questão do COB com o Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Paralímpico Brasileiro com o Comitê Paralímpico Internacional, certo? Agora, quem se submete à jurisdição da Justiça Desportiva? Quem se submete à jurisdição da Justiça Desportiva são praticamente todos os players, todos os atores do desporto, entidades de administração do desporto, ligas, entidade de prática desportiva, atletas, profissionais ou não profissionais, nós já vimos o conceito disso lá atrás, árbitros e até pessoas naturais que exerçam empregos, cargos ou funções, diretivos ou não, relacionados a alguma modalidade esportiva. Então há infrações que podem vir a acontecer feita por um dirigente de um clube, há infrações que são de atletas, há infrações que são de árbitros e há infrações que podem ser cometidas pelo corpo diretivo da Confederação Brasileira daquele desporto. Então há um rol bastante completo de possibilidades de punições vindas à justiça desportiva para quase todos os players. E aqui pessoas jurídicas também podem ser punidas, como por exemplo, um clube pode ser punido como clube a algum tipo de penalidade, nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. Lembrando, o CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, prevê que deve haver tratamento diferenciado entre desporto profissional e não profissional. Isso nada mais atende a um recado, a uma determinação da Constituição nesse assunto, lá no artigo 217. O CBJD prevê a possibilidade, na verdade,
uma série de princípios lá escritos como princípios que norteiam o Código Brasileiro de Justiça Desportiva e, ao mesmo tempo, norteiam a justiça desportiva. E entre eles são vários princípios bastante famosos, porque estão na Constituição Federal e aqui, obviamente, se aplica ao desporto. Ampla defesa, está lá no artigo 5º. Celeridade, está lá no artigo 5º com outras palavras. Contraditório, está expresso no artigo 5º da Constituição. Economia processual, é um princípio processual, não está previsto na Constituição, mas tem espírito constitucional, por exemplo, quando se fala que os julgamentos devem acontecer num prazo razoável. Impessoalidade, está lá no artigo 37, caput da Constituição. Independência, legalidade e vários outros, moralidade, motivação, ou seja, os magistrados têm que dar decisões motivadas, os auditores da justiça desportiva têm que fundamentar, têm que mostrar o porquê que ele está dando aquela decisão. Oficialidade, oralidade, proporcionalidade, que todo mundo identifica como princípio constitucional, apesar de não estar escrito na Constituição, e sim na Lei de Processo Administrativo, por exemplo. Publicidade, outro princípio previsto no artigo 37 caput. Razoabilidade, outro princípio implícito da Constituição. Devido processo legal, no artigo 5º. Tipicidade desportiva é um típico princípio do direito penal, lembrem-se, nós estamos tratando aqui de infrações, de punições por algo errado que algum atleta, que algum clube, que alguém tenha feito. Prevalência, continuidade e estabilidade das competições, o princípio pro competitione em latim, ou seja, sempre em favor da competição, sempre a favor que a competição continue, que ela termine, que ela seja menos prejudicada possível. E aí, por fim, um dos princípios mais famosos do esporte está expresso no CBJD, que é o espírito desportivo, ou seja, o fair play. As pessoas têm que jogar de forma limpa, as pessoas têm que jogar de forma justa, atendendo às regras, respeitando as regras, seus adversários, os torcedores, os árbitros e os administradores do desporto. E aí vem uma boa hora para que nós vejamos o nosso primeiro quiz. Não está rolado taxativamente ao CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o seguinte princípio: A. Ampla defesa. B. Proporcionalidade. C. Devido processo legal. E D. Eficiência. Olhem a pergunta, dizendo não está rolado taxativamente. Se você taxativamente tem que estar escrito. Um desses quatro aqui não está escrito no CBJD, mas pode ser invocado, já que pode estar previsto na Constituição, como necessário para o funcionamento do processo desportivo, funcionamento da justiça desportiva. Qual deles que é? Alternativa D de dado, eficiência, não está rolado no artigo 2º do CBJD. Os outros três, ampla defesa, proporcionalidade e devido processo legal, estão lá escritos, taxativamente escritos, como princípios que norteiam o CBJD e que norteiam a justiça desportiva. Eficiência não está taxativo, mas com celeridade, por exemplo, você pode entender que o processo deva rolar de forma eficiente. Então, continuamos aqui, agora vendo quais são os órgãos da justiça desportiva e qual é a composição da justiça, desses órgãos da justiça desportiva. Então nós temos basicamente o STJD, cada esporte tem o seu STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Mais uma vez, órgãos da justiça desportiva não são órgãos do Poder Judiciário, são separados, são órgãos administrativos, espécie de arbitragem privada. Órgãos do Poder Judiciário estão arrolados lá no artigo 92 da Constituição. Mas no CBJD, cada esporte vai ter o seu STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A maior parte deles é sediada no Rio de Janeiro. Por uma tradição, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil até 1960, então boa parte das confederações brasileiras desportivas são sediadas no Rio de Janeiro e aí, consequentemente, esses tribunais são sediados no Rio de Janeiro. Não são todos, mas a maioria funciona assim. E aí, em cada estado, com as suas federações regionais, com as suas federações estaduais, vai ter lá o Tribunal de Justiça Desportiva. Então, pensando no sistema do futebol, nós temos campeonatos estaduais em todos os 26 estados e no Distrito Federal.
tem um TJD do Distrito Federal, tem o TJD do Acre, tem o TJD de São Paulo, tudo ligados às federações respectivas regionais do futebol. E ligado à CBF, que é uma entidade de administração nacional do desporto, vai estar ligado o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Tanto o STJD quanto os 27 TJDs do futebol são divididos em pleno, no qual o pleno tem 9 auditores, e em comissões disciplinares, que podem haver várias, no qual há 5 auditores em cada uma delas. Então, aquela ideia de tribunal, que existe um tribunal pleno e várias turmas, e várias câmaras, é a mesma ideia. Então, tanto o TJD, um em cada estado, no futebol, por exemplo, quanto o STJD, sediado no Rio de Janeiro e ligado à Confederação Brasileira de Futebol, nós temos pleno, com 9 membros, e comissões disciplinares com 5 membros. E aí, dentro do TJD, dentro do STJD, a competência normalmente, primeiro, é da comissão disciplinar, e aí pode caber recurso para o pleno do TJD. No STJD é a mesma coisa. Normalmente a competência, na maioria das vezes, é da comissão disciplinar. A comissão disciplinar julga e depois há recurso para o pleno do STJD. Então, exige o CBJD que os auditores, no pleno são 9, sejam nomeados em função de reconhecido saber jurídico desportivo e reputação ilibada. São 9 pessoas no pleno, são 5 pessoas em cada comissão disciplinar, e aí o TJD, o STJD, cria quantas comissões disciplinares eles entenderem necessárias para que dê conta do número de processos. Você aqui tem claramente o princípio da territorialidade vigendo. Lembrando, competição paulista, quem julga é o TJD de São Paulo. Competição paranaense, quem julga é o TJD do Paraná. Competição de Roraima, quem julga é o TJD de Roraima. Competição nacional, ou seja, que envolve equipes ou atletas de diversos estados diferentes, vai ser competência do Superior Tribunal de Justiça Desportiva daquele esporte, certo? Então, STJD ou é órgão recursal do que vem dos TJDs naquelas competições locais, regionais, ou tem competência originária para tratar de questões de competições nacionais. Então, mais uma vez no futebol, questões relacionadas à competição Campeonato Paulista de Futebol ou à disciplina no Campeonato Paulista de Futebol, quem julga, quem tem competência é o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol em São Paulo. Questões relacionadas a qualquer uma das séries A, B, C ou D do Campeonato Brasileiro de Futebol, quem tem competência para tratar disso é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, sediado no Rio de Janeiro. Agora, algo que aconteceu no Campeonato Paulista e que você ter a decisão do TJD, você ficou insatisfeito, pode caber recurso para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, certo? E uma coisa interessante, não é necessário em nenhum momento do processo desportivo advogado. A pessoa pode se defender, pode defender o que ela pensa sozinha. Claro que sempre recomendamos a presença do advogado, porque ele conhece melhor, quase sempre ele conhece melhor as regras processuais e materiais daquela questão. Mas não há necessidade, obrigatoriedade de haver advogado constituído em processos da justiça desportiva. Como é que se compõe um STJD? Então, são 9 pessoas. Quem compõe o STJD? Então, vamos lá, são 9. 2 pessoas indicadas pela Entidade Nacional de Administração do Desporto, ou seja, por exemplo, STJD do futebol. 2 pessoas são indicadas pela CBF. STJD do vôlei. 2 pessoas são indicadas pela CBV e por aí vai. Então, já foram 2. 2 pessoas indicadas pelas entidades de prática desportiva, ou seja, os clubes indicam 2 pessoas conjuntamente. Qualquer STJD de qualquer esporte. 2 indicadas pela entidade de administração do desporto, 2 pessoas indicadas pelas entidades de prática desportiva. Nós já temos 4. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB,
aí nós já temos 6. Então, o Conselho Federal do OAB tem presença aqui na Justiça Desportiva. 1 representa os árbitros, indicados pela entidade que representa árbitros, e 2 pessoas são indicadas pelos representantes dos atletas, pela entidade que representa os atletas. Então, resumindo, como é que se compõe o STJD de qualquer esporte no Brasil? 2 pessoas indicadas pela entidade nacional do desporto. 2 pessoas indicadas 2 advogados indicados pelo Conselho Federal do OAB. 2 pessoas indicadas pelas entidades de prática desportiva, clubes, aí já dão 6. O 7º, representante dos árbitros, escolhido pela entidade de representação dos árbitros. E para encerrar em 9, 2 auditores são indicados pela entidade de representação dos atletas. Viram que aqui a composição é bastante plural e bastante democrática. Isso é o STJD, e o TJD é praticamente igual. A diferença é que, se lá no STJD é uma entidade nacional de administração do desporto, no TJD, lá no estado, quem vai indicar é a entidade regional do desporto, entenderam? E assim por aí vai. Ah, é uma entidade nacional dos árbitros que indica alguém para o STJD? No estado vai ser uma entidade estadual dos árbitros que vai indicar para o TJD. Funciona aqui uma espécie de princípio da simetria na composição do STJD e na composição dos TJDs. Nós temos também um outro órgão que faz parte de uma função essencial da justiça na Constituição, que ele também tem aqui papel, uma espécie de semelhança desse papel na justiça desportiva. Nós estamos tratando aqui da Procuradoria. Então, o procurador ligado àquele TJD, o procurador ligado àquele STJD, ele, na prática, faz o papel de Ministério Público. Ele que vai oferecer denúncia, ele que vai abrir inquérito, ele que vai dar pareceres dando opinião sobre ele num caso que é uma briga entre 2 particulares. Então, existe a Procuradoria em cada TJD, em cada STJD. E ele vai fazer o papel, se você for pensar no STF, vai fazer o papel de PGR, de Procurador-Geral da República. E aí, com aquelas coisas que o processo civil, o processo penal comum prevêem. Parecer, denúncia, abertura de inquérito e por aí vai. Agora, quem indica o procurador daquele tribunal é a entidade de administração do desporto. Então, se é no STJD, a entidade nacional de administração do desporto, se é num TJD, a entidade regional estadual de administração do desporto. E aqui, nós estamos falando de bastante coisa, eu queria aproveitar e indicar para vocês um livro, né? Toda aula nós estamos indicando um livro, e eu queria também aproveitar para indicar esse livro aqui, do César Augusto Cavazola Júnior, Manual de Direito Desportivo da editora Edipro. É um livro bastante sucinto, mas que traz bastante coisa, e na parte de justiça desportiva ele é bastante completo, ele traz bastante informações relevantes para que vocês possam estudar esse assunto. Então, só para a gente aqui ver um resumo, eu vou entrar em mais detalhes aqui, claro, mas para que vocês entendam um resumo. Como é que funcionaria um processo do início ao fim no TJD que depois vai para o STJD? Então vamos lá. Primeiro, um processo disciplinar que tem a ver com uma súmula feita pelo árbitro. Ou seja, uma súmula o que é? Um resumo burocrático, oficial, do árbitro dizendo o que aconteceu. Tal jogador levou o cartão amarelo por aquilo, tal jogador levou o cartão vermelho por aquilo, tal jogador fez o gol em tal minuto. E por aí vai. Tudo que acontece de burocrático numa partida de vôlei, basquete, futebol, ou numa prova de atletismo, uma prova de natação, os árbitros têm que colocar isso sumulados, em súmulas. Aí está lá a súmula mostrando que houve, por exemplo, uma agressão de um jogador. Então isso chega no Tribunal de Justiça Desportiva. Nós estamos tratando de uma questão, por exemplo, de um campeonato estadual. O presidente do TJD envia para a Procuradoria isso. E o procurador que vai dizer se aquilo se adequa, se aquilo é um fato típico relevante a ponto de provocar mesmo a justiça desportiva. Ele decide se vai arquivar
ou se não vai arquivar. Se ele decidir por arquivar, apresenta uma denúncia para o tribunal, certo? Apresentada a denúncia, vai haver ou não o recebimento pelo presidente do TJD. Recebeu, sorteia-se, distribui para um auditor relator. Veja como é parecido com o processo civil comum ou com o processo penal comum. Cita-se a pessoa que está sendo acusada de cometer a infração, depois ela apresenta a defesa lá na sessão de julgamento, a instrução, ou seja, a produção de provas também na sessão de instrução, se for necessário, decide-se e aí cabe recurso. O recurso é para o pleno, quase sempre, porque esse exemplo que eu dei de comissão disciplinar vai para o pleno, novo julgamento, nova sustentação oral de advogados, eventualmente, ou até da própria pessoa. Decidiu, aí pode haver recurso para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ok? E aqui nós estamos falando de atos processuais. Então, o que é uma citação? Mesma coisa do Código de Processo Civil, mesma coisa do Código de Processo Penal. É você chamar alguém para participar do processo, dizendo, olha, estão dizendo que você fez algo errado. Eu estou te chamando aqui para você se defender, para você fazer parte da lide processual, para você se defender, e aqui eu vou te garantir os princípios da ampla defesa e do contraditório. E aí você tem um prazo para apresentar sua defesa. Um outro ato comum é a intimação, que aí não é chamar a pessoa para o processo, a pessoa já faz parte do processo e ela vai ter, tanto se for pessoa física, natural ou pessoa jurídica, e ela vai ter um prazo também para cumprir algo ou deixar de fazer algo, dependendo da determinação daquele auditor. O CBJD prevê, por exemplo, nulidades. Então, as nulidades que existem no processo civil e no processo penal para uma decisão que está eivada de um problema grave, também pode acontecer. Tem intervenção de terceiros, ou seja, pessoas que, em tese, não fariam parte do processo, mas que elas podem se sentir prejudicadas com aquela decisão, podem aparecer no processo, assim como acontece no processo civil. Num processo, nós precisamos lembrar que há necessidade, muitas vezes, de se produzir provas, ou seja, aquela pessoa realmente cometeu aquele ato no qual ela está sendo acusado, aquela pessoa não cometeu, pode se produzir provas. Todas as partes podem produzir provas. E sempre o ônus da prova é de quem está acusando. Então, se o caso da procuradoria acusando, o procurador vai ter que provar que aquilo aconteceu. Se são pessoas particulares, quem entrou com a ação vai ter que provar que o réu cometeu aquela infração. Então, o ônus da prova sempre é de quem acusa. O defensor não tem a responsabilidade de provar que ele é inocente. É o outro que vai ter que acusar. Agora, se ele tiver provas de que ele é inocente, claro que ele pode apresentar, mas ele não tem o ônus. O ônus da prova é do acusador. E quais provas podem ser trazidas? As provas previstas lá no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, também são permitidas aqui. Nós vamos tratar isso daqui a pouco mais especificamente. Agora, o que o CPJD diz? Súmulas, relatórios de árbitros e qualquer coisa que o árbitro fale, presume-se relativamente à sua veracidade. Porque o árbitro também pode estar mentindo, o árbitro também pode estar querendo escapar de alguma possível punição. Presume-se a veracidade, mas essa presunção não é absoluta. Essa presunção é relativa. E uma coisa interessante, que algumas pessoas não entendem, mas faz sentido desportivo. Há, às vezes, fatos que ocorrem numa prova, numa partida, no qual o árbitro não teve ciência naquele momento, ele não viu, simplesmente não viu. Então, hoje, com as câmeras de televisão, isso é muito mais difícil de acontecer. Mas um jogo que não é televisionado é muito comum, um jogador agredir outro, por exemplo, e o árbitro simplesmente não viu, ninguém viu. Nenhum das pessoas que fazem o papel de árbitros viu aquilo acontecendo. Se a TV pegar, pode apresentar-se à procuradoria, a procuradoria pode andar normalmente com esse tipo de denúncia, com esse tipo de processo. Mas o árbitro não viu nada. O que importa é que o jogo seja disputado de forma limpa. O que importa é que as regras não sejam infringidas. Se foi pego algo que o árbitro não viu, mas alguém viu, isso pode virar um processo normalmente, certo? Há
o CBJD prevê a possibilidade de suspensão preventiva, lá no artigo 35, ou seja, alguma coisa muito grave aconteceu, então a gente suspende o atleta, a gente suspende o clube de participar daquela competição, daquela prova, até que seja julgado. Isso é muito raro acontecer, isso é muito difícil acontecer, mas existe essa possibilidade. Isso é muito comum, principalmente em doping. Em doping, a pessoa é pega no doping, ela já é praticamente automaticamente suspensa preventivamente até se fazer a contraprova ou qualquer coisa do tipo. Então, o doping, que é um problema muito grave, prevê essa possibilidade, por exemplo. E você tem lá no processo desportivo alguns remédios que lembram questões que aparecem na Constituição. Então, vejam, por exemplo, existe um tipo de ação prevista no processo esportivo chamado mandado de garantia. Mandado de garantia, isso lembra bastante, só com o nome, se você nem sabe para que serve, já lembra o mandado de segurança. E é justamente essa ideia. Eu acho que eles colocaram o nome diferente justamente para que não haja confusão com esse remédio previsto lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 69 e 70. Mas a ideia é a mesma, ou seja, está havendo ferimento a direito líquido e certo, a pessoa que está com o seu direito lesionado, com o seu direito ameaçado de lesão, desde que seja líquido e certo, pode impetrar o mandado de garantia no tribunal para que o tribunal, vendo a questão, suspenda aquele problema ou depois julgue que o autor tem razão naquilo e o direito líquido e certo realmente estava sendo ameaçado ou o direito líquido e certo estava realmente já sendo lesionado. Mas, afinal, o que é direito líquido e certo? No direito esportivo e no direito comum é a mesma coisa. O que é direito líquido e certo? Direito líquido e certo é aquele que demanda prova pré-constituída. Pré-constituída, ou seja, você entra com a ação, você entra com mandado de segurança no processo comum, você entra com mandado de garantia no processo esportivo, você já tem todas as provas necessárias para demonstrar que o direito está a seu lado. Se você precisar de qualquer tipo de prova depois de impetrar o mandado de segurança, e no caso do direito esportivo, depois de impetrar o mandado de garantia, não é direito líquido e certo. O direito pode estar ao seu lado, mas não é direito líquido e certo. Então, demanda prova pré-constituída, o que se diz no popular. O direito está na cara que é a seu favor. O direito não demanda mais nenhuma prova além daquelas que você já trouxe na petição inicial, certo? Enfim, em qualquer tipo de processo aqui, a não ser que seja um mandado de garantia, que não pode haver prova depois não pode haver prova produzida depois de você impetrar o mandado de garantia, num processo comum, você pode ter a sessão de instrução e julgamento. Mas a sessão de instrução e julgamento, isso tem no direito trabalhista, isso tem no direito civil, você faz a prova ali, naquele momento, naquela sessão, e já feita a prova, já logo em seguida você já julga a questão. Então, é um momento que você faz todas as provas necessárias, além das documentais que já foram trazidas anteriormente, e com aquelas provas, os julgadores, os auditores já se sentem à vontade para darem a sua decisão. Então, a sessão é pública. E aqui, como eu já tinha falado anteriormente, podem haver as seguintes provas a serem demonstradas pelas partes. Prova documental normalmente é trazida já com a petição inicial ou com a defesa. Prova cinematográfica, ou seja, você mostrar num vídeo que não aconteceu aquilo que a Procuradoria está falando, por exemplo, ou que a Procuradoria mostrar num vídeo exatamente mostrar o que ela defende. Uma prova fonográfica, também pode acontecer, uma prova de som. Um depoimento pessoal, então muitas vezes vai lá uma pessoa, a pessoa que está sendo acusada, ela diz o que aconteceu, na versão dela por óbvio, e outra parte também pode a mesma coisa fazer isso, e provas testemunhais, ou seja, pessoas que não participaram diretamente do ato, mas que estavam naquele momento e viram o que aconteceu, podem dar o seu depoimento, certo? Acontece a decisão, é feita a decisão, cabe recurso, lembrando que alguns casos são do pleno, já diretamente. Agora, a maioria dos casos são das comissões disciplinares. E aí, da comissão disciplinar, pode caber recurso para o pleno.
E nós basicamente temos dois recursos, um recurso chamado de recurso voluntário e os embargos de declaração. Olha o nome, exatamente igual os embargos de declaração previstos tanto no Código de Processo Civil quanto no Código de Processo Penal. Embargos de declaração são opostos, ou seja, você diz que você não concordou com a decisão, quando a decisão tem pelo menos um desses três possíveis defeitos. A decisão é obscura, a decisão é contraditória ou a decisão é omissa. O que é uma decisão omissa? Tem algo que devia estar lá no julgamento e não está. Você trouxe algum argumento que não foi tratado pelo juiz. Segunda possibilidade, a decisão é contraditória, ou seja, ele está todo, por exemplo, o auditor está dizendo tudo lá indicando que a pessoa é inocente e no final condena. Tem uma contradição aí que tem que ser resolvida, ou o contrário. E uma decisão obscura, uma decisão que você lendo, você não entende exatamente o que o auditor decidiu, o que aquele corpo de auditores decidiu. Então, pode caber embargo de declaração nessas três hipóteses conjuntas, ou ao menos uma delas, e o prazo é de 2 dias. Já o recurso voluntário, o prazo é de 3 dias, e aqui tem umas questões interessantes que nós precisamos ver. O recurso voluntário lembra muito a apelação do direito penal, direito processual penal, ou a apelação do direito processual civil. Então, você tem preparo, ou seja, você tem que pagar as custas necessárias para que o seu recurso seja processado e depois julgado. E, ao mesmo tempo, você tem efeito devolutivo. O que é o efeito devolutivo? Tudo que foi discutido naquele julgamento é devolvido para que o órgão que for julgar o recurso discuta aquilo tudo novamente. Tudo é devolvido. Você recorreu do assunto A, tudo o que envolve o assunto A é devolvido para quem julgar o recurso entender a questão. Agora, não há garantido pelo CBJD o efeito suspensivo. O efeito suspensivo é super famoso, por exemplo, no futebol, e as pessoas não entendem direito o que acontece. Então, a apelação no direito processual comum tem efeito suspensivo, tanto no processo penal quanto no processo civil, mas no direito esportivo não. O que significa efeito suspensivo? Então, por exemplo, uma infração disciplinar que diga o jogador está suspenso por 4 partidas. Então, a partir daquele julgamento, as próximas 4 partidas que aquele clube vai participar, aquele jogador não vai poder fazer parte do jogo. Ok. O que é o efeito suspensivo? O clube recorre para o órgão superior e pede o efeito suspensivo. Ou seja, tá, eu sei que o meu jogador foi condenado a 4 jogos não podendo jogar. Eu estou recorrendo disso, porque isso está errado, não devia ser condenado a nada, ou no máximo a um jogo, por exemplo, mas eu quero que ele cumpra a pena que eventualmente ele realmente vai ter que cumprir somente depois do julgamento do recurso, ou seja, suspenda os efeitos da decisão, isso que é efeito suspensivo, suspenda os efeitos da decisão até o momento em que o recurso for julgado. Isso que é efeito suspensivo, é um pedido de quem recorreu dizendo: pode até ser que eu tenha que cumprir essa pena, mas não agora. Espera o recurso ser julgado. E o que baseia o pedido de efeito suspensivo? Se não houvesse efeito suspensivo, decorrer grave perigo de reversibilidade. Ou seja, um jogador é suspenso, 4 jogos. E o 3º e 4º jogos, por exemplo, seriam a final do campeonato. E a tese do advogado lá no recurso é boa o suficiente para que pelo menos consiga diminuir essa pena de suspensão ou eliminar essa pena de suspensão. Então, se não houver o efeito suspensivo, ele não joga os 4 jogos, então ele não vai jogar as 2 finais do campeonato. Então o advogado pede o quê? Suspenda a eficácia dessa decisão até o julgamento do recurso. Por quê? Eu acho que eu tenho razão, ele não vai ser condenado no final das contas e se não houver o efeito suspensivo, essa suspensão vai prejudicar o meu clube, vai prejudicar o espetáculo. E é irreversível isso. Se ele não jogar a final vai acontecer, ele não pode jogar e eu fui prejudicado. Se isso acontecer, pode-se dar
o efeito suspensivo. E aqui tem um detalhe, nos recursos não se admite novas provas. Então você apresenta as provas no momento certo, ou seja, na primeira decisão, no primeiro processo. No momento já houve recurso, não tem mais novas provas. Os auditores que vão julgar o recurso se baseiam nas provas em que foram trazidas lá na instância inferior, ok? O CBJD prevê uma série de medidas disciplinares, nós vamos ver daqui a pouco alguns exemplos. Tem uma dificuldade, né? A tipicidade esportiva é um princípio do CBJD, mas para quem está de fora, tem dificuldade para entender essa questão. Então, antes da gente ver essa questão, eu queria ver de novo o quiz. Vamos lá? É órgão da Justiça Desportiva o A. Supremo Tribunal Federal, B. Superior Tribunal de Justiça Desportiva, C. Superior Tribunal de Justiça, D. Tribunal de Justiça dos Estados. Essa questão está super fácil aqui, hein? Essa questão está bem tranquila. A resposta é a B de bola, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Por quê? STF, STJ e TJs dos estados fazem parte do Poder Judiciário, conforme o artigo 92 da Constituição. E tanto os TJDs quanto os STJDs, eles não fazem parte do Judiciário, eles fazem parte da Justiça Desportiva. Então, pode ser que uma questão seja levada depois para o Judiciário. Realmente pode, expliquei isso no começo da aula. Mas já saiu do âmbito da Justiça Desportiva. Quem faz parte da Justiça Desportiva é o TJD, pleno, comissão disciplinar. Quem faz parte da Justiça Desportiva é o STJD, pleno e comissões disciplinares. Só. STF, STJ, TJ, TRF, TRT, TST, TSE, STM são órgãos do Judiciário, conforme artigo 92 da Constituição. Mas voltando aqui, então o CBJD prevê uma série de infrações disciplinares. E para quem não acompanha o esporte, e muitos para quem acompanha o esporte ficam na dúvida, porque tem tipos desportivos que parecem a mesma coisa. Então eu trouxe alguns exemplos aqui. Ato hostil, jogada violenta, agressão física, parece tudo igual. Para quem não conhece o esporte, para quem não conhece como o esporte é disputado, e para aqueles que conhecem, mas não se interessam tanto pelas questões jurídicas, parece a mesma coisa, um ato hostil, jogada violenta, uma agressão física. A tipicidade desportiva existe, é um princípio lá do CBJD que nós vimos no começo da aula, porém, existe, claro, uma diferença. Evidentemente, não houve uma preocupação tão grande como no direito penal, onde a tipicidade, o princípio da estrita legalidade são muito fortes, aqui. Mas eu posso trazer exemplos aqui de como um ato hostil, uma jogada violenta, uma agressão física pode ser diferenciadas. Então, existe essa preocupação, mas a preocupação não é tão hermética, fechada, como no direito penal. E isso só vai entender a diferença entre, por exemplo, esses três tipos disciplinares desportivos, quem for ler sobre o assunto ou ler sobre o assunto e vir algum vídeo mostrando o que um atleta, um dirigente fez a respeito disso. Aqui nós temos alguns conceitos do direito penal que também existem aqui nas infrações disciplinares. Aquilo pode ser consumado ou tentado. Então, existe tentativa de algumas infrações e existe algumas infrações já consumadas. Claro que a pena vai ser diferente quando só se tentou e não conseguiu consumar ou quando aquilo foi consumado. Lembre-se, por exemplo, um pouco exagerado a comparação, mas homicídio. Homicídio pode ser tentado e homicídio pode ser consumado. A pena é completamente diferente. E também aqui existe a noção de dolo ou culpa, ou seja, a pessoa fez aquilo porque quis ou a pessoa não quis fazer aquilo, mas acabou fazendo aquela infração, por negligência, por imperícia, por exemplo. Quais são as possíveis penas que são aplicáveis à justiça desportiva? Na verdade, na justiça desportiva. Então, você tem pena de advertência, olha, não faça mais. Agora, a pena de advertência só pode ser uma a cada 6 meses. O cara vai lá e comete algo, leva uma advertência e logo em seguida comete outra infração, já não pode mais ser advertido, vai ter que ter outro tipo de pena. Pode haver pena de multa,
Pode haver pena de suspensão por partida, como eu já dei alguns exemplos agora, no máximo 24 partidas. Pode ter pena de suspensão por prazo, ou seja, a pena de suspensão por partida é ele não poder participar do jogo, da partida, da prova. Agora, a pena de suspensão por prazo, em tese, ele não pode fazer nada, né? Ele fica afastado do esporte. E no máximo são de 720 dias, com exceção do doping. Pode haver pena de perda de pontos, ou seja, um clube fez algo errado e por isso vai ser punido com perda de pontos. Isso já aconteceu várias vezes em diversos casos. Destaquei alguns aqui em aulas passadas. Pode o clube responder por uma pena de interdição da praça de desportos, ou seja, houve algum fato muito grave naquele estádio, naquele ginásio, e foi constatado que a melhor pena possível é aquele ginásio, aquele estádio não poder ser usado no campeonato por um certo tempo. Pode haver a pena de perda de mando de campo. O que é o mando de campo, senhores? Nós vamos ver na aula 5 que o mando de campo é uma coisa fundamental, porque quem tem o mando de campo é o responsável pela organização do evento e todas as decorrências de responsabilidade civil e até penais, eventualmente, decorrentes daquilo. E ali a perda do mando de campo é um Campeonato Brasileiro de Futebol, por exemplo, que você tem 38 jogos, você joga 19 jogos na sua casa e 19 jogos fora. Se você tem uma pena de perda de mando de campo de 5 jogos, você de 19 jogos vai jogar 19 fora, 14 na sua casa e 5 em campo neutro. Isso prejudica muito a sua possível conquista desportiva. Também prevê-se a pena de indenização e a pena de eliminação do campeonato. E nós temos aqui uma série de infrações possíveis que podem ocorrer num campeonato ou no decorrer da sua vida no desporto. Então, divide-se as infrações no seguinte: infrações relativas à administração desportiva e às competições. Por exemplo, deixar de disputar sem justa causa a competição, abandonar a disputa da competição, dar causa atrás de uma partida, isso é muito comum, por incrível que pareça. Por que, por exemplo, dar causa a um atraso de uma partida é punido e às vezes severamente? Duas questões me vêm à cabeça imediatamente. Primeiro, dar causa a atraso prejudica os torcedores que compraram ingresso para que o jogo começasse às 4 da tarde, não às 4h20. Você atrasar a partida, vai atrasar o final da partida também. Ele poderia ter outro compromisso, por exemplo. Atrasa a vida da emissora que eventualmente está transmitindo o jogo, a programação vai ter que ser toda atrasada. Mas, desportivamente falando, pode haver um prejuízo grave. Então, é muito comum, na última rodada de campeonatos, todos os jogos serem no mesmo horário. Por quê? Lembre-se, na Copa do Mundo 78 de futebol, existia um regulamento no qual os países poderiam estar disputando uma vaga na final da Copa, mas eles não estarem jogando entre si no último jogo. Então, em 78, no grupo que o Brasil fazia parte, existiu o jogo Brasil e Peru, Brasil e agora me fugiu. O Brasil ia jogar com Brasil e Polônia e depois Argentina e Peru. Então essas quatro seleções estavam no mesmo grupo, mas quem tinha a chance de disputar a final da Copa era a Argentina e o Brasil. E óbvio que deveria ser no mesmo horário, porque se você faz horários diferentes, alguém vai ter a vantagem de saber o que ele precisa fazer. Então Brasil e Polônia jogaram primeiro, o Brasil ganhou de 3-0 ou 3-1, não me lembro agora, e a Argentina foi jogar depois, já sabendo, precisamos ganhar de ao menos 5-0 para irmos à final e suplantar o Brasil. A Argentina ganhou de 6-0. Ela tem uma vantagem desportiva pelo fato de não jogar no mesmo horário. Então, a partir daquilo, a lição de que se tem seleções disputando na última rodada algo, os jogos têm que ser no mesmo horário para que não haja essa vantagem de alguém que jogar depois saber exatamente o que precisa. Isso na Copa já acontece e em várias competições acontece. Então, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Futebol. Na última rodada, os 10 jogos são no mesmo horário. Se aquelas 20 equipes, ou a maior parte daquelas 20 equipes, precisam de alguma coisa, ou para escapar do rebaixamento, ou para ganhar o título, ou para classificação para uma competição internacional, né? É muito comum que praticamente os 20 tenham algo a disputar na última rodada. Então, os jogos são
todos os 10 jogos no mesmo horário. Se uma equipe atrasou, ela está tendo uma vantagem. Ah, ela atrasou 10 minutos. Ela tem 10 minutos de vantagem frente ao seu adversário que está disputando não cair, não ser rebaixado, está disputando o título. Então, por isso que parece uma coisa boba, dá atraso, por que se pune? Porque pode haver uma vantagem desportiva do atraso. Também tem infrações à justiça desportiva, ou seja, deixar de colaborar com os órgãos da justiça desportiva, prestar depoimento falso. Tem infrações contra a ética desportiva, falsificar documento, e uma das piores infrações que é prevista, não só no seu PJD, mas é crime lá no Estatuto do Torcedor, que nós vamos ver na aula 5. Dar, prometer, receber ou solicitar vantagem indevida. Isso se pune desportivamente ou se pune também criminalmente. Na aula do Estatuto do Torcedor eu vou falar mais sobre isso. Existem infrações relativas à disputa das partidas, provas ou equivalentes. Provocar o público, agredir, ato hostil, praticar jogada violenta. O que é, você já tinha falado isso, professor, o que é tão diferente entre praticar jogada violenta ou agressão? Um exemplo muito simples. Ato hostil pode ser um jogador xingando o outro. Agressão, um jogador dando supapo no outro. Agora, jogada violenta é você dar um carrinho, ou seja, uma jogada em tese prevista na regra do futebol, na Lex Lúdica, que nós vimos lá na aula 2, e dessa jogada resultar alguma violência. Então, agressão simplesmente é você resolver dar um catiripapo naquela pessoa, dar um soco naquela pessoa. Ato hostil, você xingar aquela pessoa. E jogada violenta é você jogando, fazendo um movimento previsto na regra e mesmo assim ter sido violento. Vejam que alguém que não conhece o jogo vai achar que isso é tudo igual, mas eu trouxe aqui possíveis diferenças desse tipo disciplinar, né? E tem infrações relativas à arbitragem, ou seja, árbitros também podem cometer infrações e eles vão ser punidos. Por exemplo, deixar de relatar algo que ele claramente viu. Isso acontece. Ano passado, na final do Campeonato Paulista, houve uma confusão e um árbitro foi processado na Justiça Esportiva por exatamente uma possibilidade disso, de ter acontecido essa infração, certo? Então é a hora da gente fazer o nosso último quiz aqui da nossa aula 4. Vamos lá? Conforme o CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, não é infração às competições desportivas. A. Praticar atos leal ou hostil durante a partida. B. Deixar de disputar sem justa causa partida. C. Abandonar a disputa de campeonato. D. Deixar de manter o local do evento com a infraestrutura necessária para a realização. Vejam, as 4 aqui são infrações, mas eu perguntei quais são as infrações relacionadas às competições desportivas. Então a resposta é a letra A. Praticar atos leais ou hostil durante a partida não é infração à competição desportiva, e sim relacionada à disputa das partidas, ok? Então, vamos encerrando essa aula aqui. No que nós vimos hoje? Vimos o que é o CBJD, vimos o que é a Justiça Desportiva, como ela é composta, quais são os seus órgãos, processualmente, recursos, qual que é o papel da Procuradoria, o mandado de garantia e algumas penalidades. Quais são as possíveis penalidades que clubes, atletas e entidades da organização podem levar e algumas infrações aqui que um atleta, que um árbitro, que clubes também podem levar. Então, queria agradecer muito a vocês aqui pela nossa aula 4 e vejo vocês na aula 5, na qual nós trataremos de Estatuto de Defesa do Torcedor e finalmente falaremos um pouquinho sobre doping. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.